Olá, pessoal! A nossa semana 2 do nosso PET volume 6 vai continuar falando de equação quadrática ou equação polinomial de segundo grau. Nós estudamos, pessoal, que a equação polinomial do segundo grau, eu posso falar apenas uma equação do segundo grau, ela tem esse formato aqui, ela assume essa forma: ax² mais bx mais c igual a zero. Essa, quando ela está nesse formato aqui, ó, de A, de B e de C, ela está na sua forma completa. E ela é do segundo grau, porque o x está elevado ao expoente 2. Por isso que ela é uma equação polinomial do segundo grau. E não se esqueçam que A, B e C são números, certo? E o A é o único número que não pode ser zero. Porque se o A for zero, 0 vezes x ao quadrado é zero. Aí eu não vou ter mais uma equação do segundo grau, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Então, o A, o B e o C são números, e A é o único número que não pode ser zero, porque senão a equação do segundo grau deixa de existir. Então, ax² mais bx mais c igual a zero é a forma completa da equação polinomial do segundo grau, certo? E a gente não pode esquecer que A é o número que acompanha o x ao quadrado, B é o número que acompanha o x e C é um número independente, o chamado de termo independente, porque é um número que não acompanha letra alguma, ele está sozinho. Na semana 1 do PET, nós estudamos a equação do segundo grau no formato ax² mais c igual a zero. Esse formato, ela está na forma incompleta. Por quê? Porque não apareceu B, o B é zero. Quando não aparece o termo x, significa que o B é zero, né? Então, porque 0 vezes x é zero, o B zerou. Então, nós estudamos na semana 1 essa equação na forma incompleta, o ax² mais c igual a zero. Por quê? Porque o B não existia na equação, o B era zero. Como exemplo, eu mostro para vocês a equação x ao quadrado menos 9 igual a zero. Se eu quiser tirar o valor do A, o A é o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem nada junto do x ao quadrado, é 1. Toda vez que a letra está sozinha, quem o acompanha é o número 1. Então, A é 1. O B não aparece, né? Então, B é 0, como eu já falei para vocês, certo? B é o número que acompanha o x, então se não aparece x, ele é 0. E o C é o número que está sozinho, que não acompanha letra nenhuma. Então, é o menos 9, certo? Não posso esquecer do sinal de menos, ok? Para resolver essa equação, x ao quadrado menos 9 igual a zero, é encontrar as suas raízes, certo, pessoal? Resolver a equação é encontrar as suas raízes. E encontrar a raiz é encontrar o valor de x. Então, eu vou jogar o 9 para lá. Então, vai ficar x ao quadrado igual. O zero não vai fazer diferença, não precisa de colocar. O 9 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Lembra, trocou de lugar, trocou de sinal, certo? Se ele é negativo, passou para o outro lado positivo. Trocou de lugar, trocou de sinal. O meu objetivo é encontrar a raiz. As raízes, né? Porque como é do segundo grau, vai ser duas raízes, certo? Então, pessoal, o meu objetivo é encontrar o valor do x, certo? E não de x ao quadrado. Então, eu sei que a inversa da potência é a raiz. E para eu sumir com o quadrado do x, basta extrair a raiz dos dois lados. Eu vou continuar de cá, ó, tá? Então, basta extrair a raiz dos dois lados. Então, eu vou extrair a raiz quadrada de x ao quadrado e vou extrair a raiz quadrada de 9, certo? Então, o que eu vou fazer? O expoente, que é o 2, anula com o índice, que também é 2, porque a raiz é quadrada. Então, quando corto o expoente e o índice, sobra só o x. E eu não posso esquecer de considerar, mais ou menos, as duas raízes, tanto a positiva quanto a negativa. E a raiz de 9 é 3. Por que, professora, mais ou menos? Eu já tinha explicado para vocês, mas eu vou explicar de novo. Porque tanto 3 positivo quanto 3 negativo dá o 9. Olha aqui para vocês verem, ó. Então, aqui, ó, mais 3 elevado ao quadrado. O que é isso? É o mais 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes, não é isso? Mais vezes mais é mais, 3 vezes 3 é 9, certo? E o menos 3 ao quadrado também dá 9, porque é o menos 3
multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Menos vezes menos é mais, 3 vezes 3 é 9. Então, por isso que nós temos duas raízes, tanto a positiva quanto a negativa, certo? Então, na resposta a gente coloca mais ou menos 3, porque tanto a positiva quanto a negativa dá 9. Quando se tratar de medida, por exemplo, lado de um quadrado, eu não vou considerar a negativa, aí eu vou considerar apenas a positiva na resposta. Toda vez que trabalhar com medida de figura, você vai descartar a negativa. Por quê, professora? Porque não existe medida negativa, né? Eu não tenho como eu medir, por exemplo, a altura de uma pessoa e dar menos 1,50 m. Não existe medida negativa. Nada que eu vou medir dá negativo. Então, quando se tratar de medida de figura, de tamanho de lado de figura, você não vai considerar a negativa, apenas a positiva, pois não tem medida negativa. Isso aqui foi o que nós estudamos na semana 1, quando eu tinha só a equação no formato ax² mais c, quando b era 0. Agora, na semana 2, o que a gente vai ter? Nós vamos ter uma equação incompleta, mas nesse formato, ax² mais bx igual a 0. Quem não apareceu na equação agora foi o c. Se não apareceu o termo c, ele é 0. Então, nós vamos estudar a incompleta, ax² mais bx igual a 0, nesse formato, certo? No PET, o exemplo que nós temos lá é 2x² mais 3x igual a 0. Então, nós temos esse exemplo aqui, ó. 2x² mais 3x igual a 0, certo? Ó, quem é o A? O A é o número que acompanha o x². Então, o A é 2. B é o número que acompanha o x. Então, B é o 3. C é o número que está sozinho. Não existe nenhum número sozinho. Eu não considero 0, viu, pessoal? Tem que olhar antes do sinal da igualdade. Se não apareceu nenhum número sozinho, C é 0, certo? E para a gente resolver essa equação, pessoal, nós vamos trabalhar destacando termos iguais. Nós vamos destacar termos iguais. Pessoal, x² não é x vezes x, né? Porque pensa, 3² não é 3 vezes 3? Então, x² é x vezes x. Então, o que acontece? Eu posso escrever assim, ó, 2x vezes x. Porque se 3² é 3 vezes 3, x² é x vezes x. Vou escrever para facilitar. Mais 3x igual a 0. Pessoal, o que repete nos dois termos? O x, não é isso? Tem x aqui e tem x aqui. Então, eu vou destacar um. Ó, como ele repetiu nos dois termos, ele será destacado aqui, certo? Destaquei ele. Dentro do parênteses, eu vou colocar o que sobrou, né? Então, eu vou destacar um termo só. Por que não 2x? Porque aqui só apareceu 1x. Então, se apareceu 1x de cá e apareceu 1x de cá, eu só posso destacar o que é igual, o que apareceu em cada termo, ok? Então, dentro do parênteses, eu vou colocar o que sobrou. Nesse primeiro termo, sobrou 2x, certo? No segundo termo, sobrou 3. Porque esse que eu circulei, eu destaquei, certo? Aqui de fora. Igual a 0, ok? Então, agora eu consigo fazer a minha equação. Ó, eu vou pegar as minhas respostas. Vai ser x igual a 0, é uma raiz, certo? Ó, pego de fora do parênteses, igual a 0. X igual a 0 é uma raiz. E a outra raiz eu pego o que está dentro do parênteses. 2x mais 3 igual a 0. 2x é igual, o 0 não precisa de colocar, o 3 vai trocar de lugar. Trocou de lugar, trocou de sinal. O 3 era positivo, passa para o outro lado, negativo. X é igual a menos 3, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 3 sobre 2 é a outra raiz. Então, tem duas respostas, duas soluções. Eu não tenho que ter duas raízes? Então, tem duas raízes, o 0 e o menos 3 sobre 2. O PET traz assim, ó, solução menos 3 sobre 2 e 0, né? S de solução, ou seja, as respostas. Menos 3 sobre 2 e 0. Você pode colocar, ó, solução, a resposta. Ele colocou a menor primeiro, a menor é menos 3 sobre 2, né? E o 0. A ordem não vai importar, certo?
Então, de novo, x ao quadrado é o mesmo que x vezes x, né? Porque se 3 ao quadrado é 3 vezes 3, x ao quadrado é x vezes x. Mais 3x. Então, eu destaco que é repetido. O que repetiu nos dois termos? Um x. Circulei, porque eu destaquei e joguei aqui para fora. Dentro do parênteses, eu vou colocar o que sobrou. No primeiro termo sobrou 2x, no segundo termo sobrou 3. Para encontrar as raízes, eu pego o que está de fora do parênteses igual a zero. Então, eu já tenho a primeira raiz. Pego o que está dentro do parênteses igual a zero. 2x mais 3 igual a zero. 2x é igual a 3 é positivo, trocou de lugar, trocou de sinal, menos 3. Sobre x igual, né? Então, vai ser x vai ser igual a menos 3 sobre 2. 2 está multiplicando, passa sobre dividindo. Menos 3 sobre 2. A atividade 1 do PET pede para você identificar os coeficientes A, B e C, né? E dar a solução, né? E apresentar o conjunto de solução das equações. Então, vou fazer mais um exemplo para vocês, ó. Vou estar fazendo agora para vocês a equação letra A, ó. A letra A é 3x ao quadrado menos 15x igual a zero, certo? 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. 3x ao quadrado, primeiro vamos descobrir quem que é o A, né? O A é o número que acompanha o x ao quadrado, então o A é 3. B é o número que acompanha o x, então B é menos 15. C é o número que está sozinho, então C é 0, certo? Então, pessoal, ó, o x ao quadrado eu vou escrever como sendo x vezes x, menos 15 eu posso escrever como sendo 3 vezes 5. 3 vezes 5 não é 15, né? X igual a 0. Então, o que eu fiz? Ó, primeiro eu identifiquei o A, o B e o C que ele pediu. Depois, agora eu vou encontrar as raízes, ou seja, os dois valores para x. Dois valores porque é equação de segundo grau. O 3 eu desci, porque não tem jeito de escrever de outra forma. X ao quadrado é o mesmo que x vezes x, menos 15 eu posso escrever como sendo 3 vezes 15 e conservo x. Agora, eu vou destacar o que repetiu. No que repetiu? Repetiu o 3, repetiu o x. Repetiu o 3, repetiu o x, certo? Esse que repetiu nos dois termos, lembrando que os termos estão separados pelo sinal de menos, eu destaco. Então, repetiu o 3x no primeiro termo, o 3x no segundo termo. Dentro do parênteses, eu coloco o que sobrou. No primeiro termo, sobrou o x, menos, no segundo termo, sobrou o 5, igual a 0. Para encontrar as raízes, eu pego o que está de fora do parênteses igual a 0. 3x igual a 0. X é igual a 0, 3 está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por 3 é 0. Então, a primeira raiz é 0. A segunda raiz, eu pego o que está dentro do parênteses, x menos 5 igual a 0. Igual a 0, né? X é igual, o 5 está negativo, passa para lá, positivo. A segunda raiz é 5. Então, a solução é 0 e 5, certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida podem ir me perguntando.